Olá, seja muito bem-vindo. Muito bom estar com você aqui nesse momento, nesse instante onde você estiver. Vamos lá. Nosso primeiro módulo tem a ver com teologia bíblica do Antigo Testamento. Eu gostaria de dividir com você esse momento importante sobre teologia bíblica do Antigo Testamento, definindo, antes de mais nada, que a teologia bíblica, ela é, na verdade, aquela que trata sobre os temas e os assuntos bíblicos. A teologia sistemática, ela trata dos temas de uma forma sistemática. Então eu gostaria de fazer com você nesse módulo, nessa caminhada que nós vamos ter aqui, um olhar, uma observação a respeito daquilo que o Antigo Testamento fala e que teologicamente nós podemos perceber e definir nas suas definições. A teologia ela é construída diante de uma caminhada histórica, sobretudo diante de uma caminhada histórica da nação de Israel. A nação de Israel, ela se constrói com base naquilo que Deus e a nação, na sua relação, isso é construído. E é nessa construção histórica que os eventos se sucedem, onde tudo acontece. Pois é, a teologia bíblica do Antigo Testamento, ela vai caminhar nessa direção, onde a história constrói os eventos de forma clara e objetiva. É a história dos homens na relação com Deus, mais particularmente numa trajetória histórica do povo de Deus, onde Deus se revela de uma forma progressiva. À medida em que Deus vai se revelando progressivamente, a história vai sendo construída. À medida em que Deus vai se mostrando, Ele vai ao mesmo tempo permitindo com que a história entre Ele e a nação possa se tornar uma realidade. E diante disso, diante dessa história, nós temos aqui um primeiro tópico que nós podemos considerar como aquilo que nós chamamos de o Deus conhecido. Deus, ele é conhecido. E é evidente que o Antigo Testamento, desde o Gênesis, ele traz a visão de um Deus que passa a ser conhecido. Deus escolhe se manifestar ao povo no Antigo Testamento. Deus entra na história humana em momentos diferentes. Você pode ver que do Gênesis até o último profeta, Deus entra na história humana e ele se manifesta, ele conversa com o seu povo, ele age com o seu povo de uma forma muito particular, relativa àquele momento em que ele está. E o conhecer a Deus se dá justamente na experiência da vida, não no conhecimento teórico da natureza de Deus. Isso é muito interessante. E aqui eu quero frisar de forma bem importante. O homem do Antigo Testamento, a nação no Antigo Testamento não conhece a Deus de maneira teórica. A nação passa a conhecer a Deus de uma forma experimental. A nação passa a entender quem Deus é no dia a dia, no correr da história, na experiência da sua vida, na experiência dos seus momentos, Deus se torna conhecido. Evidentemente, porque nesse momento você não tem um texto. Você já imaginou Adão com um texto na mão? Você já imaginou a nação, mesmo tendo a lei de Moisés posteriormente, com essa lei para lá e para cá? Obviamente que esse conhecer de Deus e a lei de Moisés estavam aqui na mente deles, na mente e no coração deles. Isso fazia toda a diferença, porque o povo vivia a sua vida, caminhava os seus dias com a lei de Deus na sua mente e no seu coração. E as experiências que eles tinham faziam com que eles entendessem quem é Deus. O conhecimento de Deus não implica apenas em ter um relacionamento com Ele ao mesmo tempo, mas diz respeito a viver com Ele no sentido da sua orientação. Deus tem uma orientação a dar ao seu povo, por isso que Ele é Deus. Ele criou o seu povo e no Antigo Testamento, por ele ter criado o seu povo, ele tem o direito, ele tem a prerrogativa
de orientar esse povo que vai para lá, que vai para cá, nas coisas que faz, nas coisas que diz. Jeremias, um dos profetas que nós temos, ele vai nos relatar, por exemplo, que a prática da lealdade, a prática da justiça e a prática da retidão é o que contava. O texto de Jeremias, capítulo 9, no profeta, versículo 23 e 24, nos dizem o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto. 2 pontos. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra. Porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Isso aí está no profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24. Bom, Deus escolheu se manifestar, se auto-manifestar no Antigo Testamento, e aí nós vemos o chamado de Abraão. O chamado de Abraão foi uma auto-manifestação de Deus e uma forma onde Deus se revela. E esse chamado de Abraão vai além de um relacionamento pessoal. São propósitos que Deus tem na história. Quando Deus se encontra com Abraão, não é apenas um encontro de Abraão conhecê-lo e de Deus andar com Abraão, mas é um encontro onde Abraão recebe uma tarefa que a partir dele uma nação se formaria, uma nação se constituiria, o povo foi formado em Abraão. E é interessante, porque o povo foi formado em Abraão e esse povo foi redimido em Moisés. Você tem duas figuras importantes aqui. O Abraão, que a partir dele o povo é formado, e você tem Moisés, que a partir dele o povo é redimido. Redimido no sentido de que antes de Moisés o povo estava aprisionado no Egito 400 anos. Então veja, em Moisés há uma redenção. Deus forma o povo lá atrás e traz esse povo para perto, numa convivência mais intensa a partir de Moisés. No entanto, a história bíblica, ela nos mostra que a nação ela não correspondeu a Deus. Não correspondeu a Deus porque o conheceu em parte. Uma nação que foi formada em Abraão, redimida em Moisés, passa a conhecer a Deus de maneira parcial. Bom, então quando você olha textos como, por exemplo, escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer. Mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, diz Isaías, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Poxa, que coisa, né? O boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde a comida está, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Você fala, Deus pegou pesado, né? Pois é, ele está no direito na condição dele de falar, esse povo não está andando comigo. Esse povo recebe o conhecimento a meu respeito, mas não está interagindo comigo. Pois é. Quando nós pegamos o profeta Isaías, nós estamos falando aqui de Deus que escolheu se manifestar no Antigo Testamento, ok? Pois então, quando você pega um profeta Oséias, outro profeta importante, e na pregação do profeta Oséias, nós observamos, e é possível observar, a importância do conhecimento de Deus para a fé e para a vida prática de Israel. No livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 1 ao 3, nós temos lá, filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Olha Oséias também, trazendo para nós o que Isaías trouxe.
mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério. A violência e homicídios, Oséias escrevendo no capítulo 4. A violência e homicídios sobre homicídios, por isso a terra está de luto. E todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo. O conhecimento de Deus, mas o ignorar esse conhecimento, o não corresponder ao Deus revelado, é um fator extremamente problemático. O Deus que se revela e o povo que não corresponde gera o pecado. O Deus que se mostra e a nação escolhida em Abraão, redimida em Moisés, que não corresponde, traz em si a culpa e o pecado da não correspondência. Conhecer, mas não conviver, não andar junto. Pois é, mas Deus escolheu se manifestar no Antigo Testamento. Para Deus ser conhecido, ele precisou se revelar antes. Antes de tudo, ele precisou se mostrar. Ele precisou dizer quem ele era. Quando você observa os escritores bíblicos, os autores do Antigo Testamento, até mesmo do Novo, né? Eles não tiveram o objetivo de provar a existência de Deus porque não precisava. De acordo com o Antigo Testamento, aquele que nega a existência de Deus, inclusive, é insensato. Não precisava, porque quando você vê a natureza, e aí o salmista é muito claro, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e os dias dialogam entre eles, mostrando que essa criação funciona de uma maneira mecânica e perfeitamente correta, né? Essa prova evidente de que Deus é o Criador se faz sem muita revelação, de forma em que nós possamos observar aquilo como as coisas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, você vê o salmista no Salmo 14 mostrando que aquele que nega a existência de Deus é insensato. O salmista, no Salmo 14, ele diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação, diz o salmista. Já não há quem faça o bem. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Salmo 14, versículo 1, versículo 3. Veja então que o homem se coloca diante do seu próprio pecado, diante da sua própria maldade, não tributando a Deus a sua existência, não colocando diante de Deus aquilo que ele verdadeiramente é, negando, pois, essa realidade. Nós vemos algumas confissões no Antigo Testamento que incluem citações históricas das grandes ações de Deus. Por exemplo, você tem Deuteronômio 26, do versículo 5 ao versículo 9, quando ele diz: então você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu prestes a perecer. Entre aspas aqui, o arameu é aquele que tem a ver com o aramaico, né? Já ouviu falar da língua aramaica? Então, o arameu e o aramaico, eles são basicamente a mesma nação, o mesmo povo. Eles estão mais ou menos, aproximadamente, a 1500 anos antes de Cristo, né? Então, Deuteronômio diz assim: meu pai foi um arameu prestes a perecer, ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte, numerosa, mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, Deuteronômio, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel.
Pois é, o povo arameu, meu pai foi um arameu. A região aramaica, a região dos arameus, é uma região que envolve hoje, que é aquilo que você conhece, da Síria até a Mesopotâmia. É praticamente aquela faixa do crescente fértil, né? Nasce da Síria, passa pela Turquia, né? E vai chegar até na Mesopotâmia, no norte do Iraque. Toda aquela região é uma região do Antigo Oriente, que é de onde a nação veio. É de onde o texto de Deuteronômio nos diz que o meu pai era arameu, veio de lá e passou por todas essas questões e situações. Existe um teólogo alemão do século XX chamado Gerhard von Rad, de um texto de teologia do Antigo Testamento muito interessante, muito bom, da editora Asti, que eu recomendo. É um catatalzão assim, meio grosso, tá? Então vai ser bom para você pesquisar, consultar, ler, enfim. O Gerhard von Rad, mais conhecido como von Rad, teólogo alemão luterano, ele escreve numa das suas frases desse livro da teologia do Antigo Testamento que a forma mais legítima de qualquer exposição teológica sobre o Antigo Testamento continua sendo a repetição em forma narrativa. A forma mais legítima de qualquer exposição teológica sobre o Antigo Testamento continua sendo a repetição em forma narrativa. Entre outras palavras, é a narrativa, é o texto narrativo, é o contar da história que revela necessariamente quem é Deus. Deus é conhecido pela própria história contada. Por isso que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós entendemos quem Deus é. São eventos que nos mostram a natureza confessional do Antigo Testamento, bem como também uma interpretação do significado desses eventos à medida em que os eventos são expostos. Há um propósito histórico-teológico do Antigo Testamento que é narrar a história do povo de Israel, do ponto de vista dos desígnios de Deus para esse mesmo povo. Deus se apresenta como Deus do povo. Deus se apresenta como um Deus para que veio libertar esse povo. Lembra da redenção lá em Moisés, né? Quando você tem Deus se manifestando em Êxodo capítulo 3, que aquilo lá nós chamamos de uma teofania, né? E a palavra teofania tem a ver com uma revelação, uma manifestação de Deus por meio de algo que se observe, de algo que se olhe e que tenha sentido. A sarça ardente. Em Êxodo capítulo 3, então, Deus se mostra a Moisés e Moisés conhece a Deus de uma maneira especial, porque ele se revela para que houvesse, naquele momento, ele fala a Moisés, houvesse libertação, diz o texto em Êxodo 3, versículo 7. Certamente, Deus falando, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus feitores, por causa daqueles que o oprimiram. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, diz o texto, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Êxodo 3, 7 e 8. Essa é a forma como Deus se revela, essa é a forma como Deus se manifesta inicialmente, para a gente poder começar a conversar aqui. É isso aí.